Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do dia. Muito bem, o Salmo do dia, como acontece diariamente. E hoje eu quero meditar em Provérbios capítulo 6, quando esse provérbio fala de várias advertências e nos ajuda também uma caminhada com Deus de mais fidelidade e na observação sempre, na observância de sua palavra. Eu quero ler alguns versículos que tem coisas que na Bíblia é claramente apresentada que Deus gosta e tem coisa que Deus não gosta. Ontem eu estava pregando na IEBT, na igreja do Timbi, ali no culto de oração, e falava que Deus ele se irritava com o povo de Israel por conta das queixas, das reclamações e da falta de gratidão. O povo ingrato, Deus ele ficava triste por conta da ingratidão, esqueceram de Deus e não acreditavam na sua salvação. O povo reclamava de tudo. E em Provérbios capítulo 6, o versículo 16 diz assim, é uma advertência nesta manhã para nossas vidas. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Provérbios 6,16, vou repetir. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Está aqui 7 coisas que Deus detesta. Se nos pedisse exemplo de 7 coisas que nós detestamos, talvez passaríamos bem longe do que é detestável a Deus. Há no homem uma falta de conhecimento da vontade de Deus. O meu povo erra por falta de conhecimento e às vezes nós não entendemos o que Deus quer para nossas vidas. Nesse pequeno texto que nós lemos, encontramos o que Deus detesta, que não gosta e que também devemos não gostar e ainda mais devemos nos afastar continuamente do que Deus não gosta. Primeiro ele fala de olhos altivos. E aqui o texto diz que Deus detesta o olhar do orgulhoso. Olhar como quem domina o tempo e as estações. Olhar de domínio como quem pode tudo. Um olhar de alguém que não tem humildade. Então aqui Deus ele não gosta do olhar altivo. É interessante que o rei salmista Davi, ele diz, Senhor, no Salmo de número 131, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, porque Deus ele conhece o orgulhoso de longe,
olhos altivos, Deus ele não se agrada. Também nesse texto de Provérbios, bem direto ao ponto, ao assunto, ele diz que Deus não gosta de língua mentirosa. A mesma língua que muitas vezes Tiago fala isso, que louvamos a Deus, pode ser usada para amaldiçoar o próximo. Mentirosos, de canto em canto, cochichando nos ouvidos, venenos contra alguém. Provérbios fala sobre isso, e vamos encontrar muitos textos reclamando, Deus aborrecendo esse tipo de comportamento. Língua mentirosa. Quantas pessoas têm essa prática, esquecendo o que diz a palavra do Senhor, que o pai da mentira é o diabo. Ele nunca se firmou na verdade. E em Provérbios, capítulo de número 12, o versículo 19 está escrito. Vou ler para você. Há alguns cujas palavras são como ponta de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Língua mentirosa é detestável ao olhar de Deus. Alguns perguntam por que Davi é um homem segundo o coração de Deus, se pecou, mas Davi ele reconhecia e não ficava maquiando o seu pecado, ele não escondia, eu pequei, ao contrário de muitos que escondia ou tentava esconder como se pudesse esconder o pecado. E Davi ele falava a verdade sobre si mesmo. Às vezes nós temos o conhecimento, ou pensamos que temos o conhecimento do outro, e quanto a nós ficamos nos enganando. Aqui o texto diz que Deus não suporta olhos altivos, nem a língua mentirosa. Em terceiro lugar, também o texto fala que Deus detesta as mãos que derramam sangue, toda forma de ódio contra alguém, toda violência praticada em atos e no coração é pecado diante do Senhor. Se tu odeia teu irmão, a palavra de Deus diz que estás em trevas, e as trevas cegam os olhos, derramam sangue inocente. O primeiro homicídio, quando Caim matou seu irmão Abel, o seu semblante caiu, e ali ele já estava maquinando o mal contra seu irmão que estava diante dele, e era inocente. Mãos que derramam sangue inocente, Deus ele detesta. Quarto lugar, está no texto, está na Bíblia. Coração que trama projetos malvados, iníquos. É do coração que provém todo mal. Assassinato. Porque o assassino que tira a vida de outro concebeu antes do crime no coração. Foi assim que aconteceu. Como já citamos com Caim, ele no coração já estava premeditando matar seu irmão. O que difama o próximo já arquitetou maldade no coração. Aquele que levanta calúnias também já fez isso, projetos maus, pessoas que tramam. Hoje amanheceu o dia e muitos já pensam como fazer mal a outrem. Cuidado com os seus sentimentos que aninham no seu coração. Não está agradando a Deus. Deus ele quer que oremos por aqueles que nos perseguem. E quando a gente trama o mal, ou torce pelo mal do outro, ou até comemora quando o outro cai, isso não tem agradado a Deus. Mas também tem outras coisas que Deus ele detesta. Pés que se apressam a correr para o mal. Muitas vezes damos passos para arruinar a nossa própria vida. E muitos desses passos são para arruinar a vida do próximo mesmo. Nunca leve informação de discórdia entre duas pessoas para terceiros. Nunca escute estas informações negativas de uma pessoa sem escutar o que esta pessoa tem a dizer em sua defesa. Não tomar partido. Tenha cuidado com isso. Não há
ausente sem culpa, nem presente sem desculpa. É um pensamento. Nunca diga que duas pessoas não se dão. Você não sabe a história. Precisa estar em oração e pedir a Deus sabedoria. Muitas coisas que Deus detesta. E aqui, o autor de Provérbios, ele diz que Deus detesta olhos altivos, o orgulhoso, língua mentirosa, enganadora, mãos que derramam sangue inocente, coração que projeta, trama projetos iníquos e os pés que se apressam para o mal. Mas a sexta coisa que Deus também não gosta é testemunha falsa, que profere mentiras. Novamente entra a mentira como um assunto muito grave diante de Deus. Mais uma vez, a mentira é destacada como algo que Deus detesta. A mentira vem do diabo. Confira aí na sua Bíblia, João 8,44. Devemos fugir dela e de toda a sua aparência multiforme, a hipocrisia, as invenções, os aumentos, toda ficção mentirosa. Vai terminá-lo no lago de fogo. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Aos mentirosos cabe o inferno. É a Bíblia quem diz. E meia verdade é uma mentira inteira. Tem pessoas que adoram estar inventando, aumentando, mentindo. E a última coisa que Deus, ele abomina, é o que semeia contenda entre os seus irmãos. 6 coisas que Deus aborrece, e a 7ª ele odeia. É o separar o que Deus uniu através da morte do seu Filho Jesus Cristo. Tem pessoas que destroem casamentos, tem pessoas que destroem amizades, e depois limpa a boca e diz: eu não tenho culpa de nada. Deus é o justo juiz. Parece, a Bíblia diz aqui que essa coisa Deus ele odeia. É quem faz ou promove a separação entre os irmãos. Parece ser melhor a prostituta da esquina do que o semeador de intrigas. Isso é tão sério. Pessoas que cortam dos dois lados, sempre quer estar agradando a todo mundo e nunca tem uma posição própria. Cuidado. Nós devemos ter muito cuidado, porque Deus ele abomina, ele odeia quem semeia contendas. Leve uma palavra de ânimo. Seja uma Abigail, uma apaziguadora. Não leve palavras para inflamar mais a situação ou agitar. Seja um pacificador. Provérbios capítulo 6. Quantas lições. 7 coisas que Deus detesta. Provérbios 6, de 16 a 19. É o provérbio do dia.